tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Germana. Boa tarde, Beatriz. Sejam bem-vindas à nossa live de correção de atividades. Já com um certo atraso, né? Mas vamos aguardar aqui 2 minutinhos para iniciarmos com os demais. Oi, Rodrigo. Boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Coloquem um ok aí no chat, por favor. Bom, hoje nós iremos corrigir, né, enquanto vocês me dão um ok. Valeu, Rodrigo. Nós iremos corrigir a atividade do nosso livro didático, A Conquista da Matemática, página 38, onde iniciamos, ou melhor, né, damos continuidade ao conteúdo referente ao conjunto dos números inteiros, onde nessa atividade o foco era a reta numérica. Então, são 2 atividades que a gente tem pendente para correção, mas a gente vai focar apenas nessa, né, nos números inteiros na reta numérica, e na próxima aula a gente conclui essa parte de correções, certo? Então, usem esse espaço, como eu sempre digo, para tirar as dúvidas, né? Fiquem à vontade para colocar no chat as dificuldades de vocês, participem, conforme vocês estejam realizando a correção, alguma dificuldade, acerto, erro, vão colocando isso no chat para que a gente consiga manter essa interação, para ficar um momento mais legal, não ficar aquela coisa cansativa, tá? Olá, Alex, seja bem-vindo também. Então, vou transmitir aqui para a tela, né, como eu sempre faço. Aguarde só um minutinho aí para a gente fazer essa correção. Viu, Alex? Está chegando agora, página 38 do livro didático. Procure a atividade aí no seu caderno. Só um minuto. Ok, né? Bom, então essa é a atividade que foi proposta. São 8 questões, né? Vamos tentar ser rápidos. São 8 questões, mas rapidinho a gente consegue concluir a correção. E como eu falei lá no início da nossa live, né, aqui a gente vai observar, né, várias situações onde nós trabalhamos com números inteiros associados à reta numérica, né? Vamos entender um pouquinho sobre posição, sobre distância, abscissa, imagem geométrica, dentre outras situações que foram apresentadas na videoaula e também na realização dos exercícios junto com a leitura do livro didático, tá? Então vamos à primeira questão. Espero que todos estejam com um caderno em mãos para fazer a correção, certo? Não é somente com o livro, o que vocês não fazem não é um livro onde vocês respondem nele, né? Não é um livro consumível, mas sim no caderno, como eu sempre oriento, copiar e responder. Viu, Alex, né? Você fez a atividade já depois, então pode ter feito na pressa, então agora é hora de tirar as dúvidas, né, em relação às dificuldades que você teve na hora da atividade. Primeira questão. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então, nós temos aqui uma reta. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar melhor. Pronto. Então, nós temos aqui uma reta. E aí temos como ponto de referência a capital, que é o ponto de origem da reta numérica, que é 0. E, como eu já mencionei para vocês, né? À nossa direita temos os positivos, à nossa esquerda temos os números negativos. E aí, usando o número inteiro, ou seja, usando o número positivo ou negativo, e considerando sempre a capital como referencial, então nós vamos sempre partir daqui, do ponto 0, dê a posição. Então, nessa situação, vocês vão caracterizar a posição, ou seja, o que o valor tinha representado, seja ele positivo ou negativo, a posição é o número localizado, por exemplo, a cidade A, né, o ponto A. Geralmente a gente trabalha com ponto, aqui está contextualizado a uma cidade. Então, ponto A, você vem aqui, ó, identificar aqui o ponto A, e vai ver que o ponto A está na posição o quê? 4 positivo. Então, a resposta da letra A, 4 positivo, é a posição desta cidade, a posição do ponto A. 4 positivo, ok? Cidade B, se a gente localizar, cidade B está aqui, ó.
cidade B, e a sua posição é menos 2. Não esquecer do sinalzinho de menos. Menos 2. Resposta correta, posição B, menos 2. Cidade C. O que é que nós temos aqui na cidade C? Localizar. Aqui, ó, cidade C. Qual é a sua posição? 6, positivo. Então, coloca aí 6, positivo. Ah, professor, mas você falou que o positivo não necessariamente precisa colocar o mais. Realmente, se não tiver o positivo, não é obrigatório ter o sinalzinho de mais para a gente saber que ele é positivo, tá? Então, se você colocar só o 6, eu vou saber que ele é positivo. Qual é a posição da cidade D? Cidade D está aqui à nossa direita, ó. Vocês podem observar na posição 9, positivo. E a cidade E, 5, negativo. Tá bem aqui a cidade E. Está na nossa esquerda, posição 5, negativo. E aqui já corrigimos a nossa primeira questão. Todos acertaram? Coloquem aí no chat para mim saber. Germana, Luísa, Rodrigo, Beatriz, Alex. Estou vendo que todos continuam aqui conosco. Vamos lá. Segunda questão. De acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Muito bem, Beatriz. Muito bem, Luísa. Olha só, nesta outra questão, o que é que vai acontecer? Você vai considerar essa mesma reta numérica, sendo que para cada ponto nós vamos considerar 100 km. Né? Vamos imaginar que seja uma distância, uma situação real, uma rodovia, e aí cada pontinho desse representa 100 km, dessa distância de 100 km. Então, nós vamos continuar trabalhando com posição. Então, posição vale o sinal. Então, cidade B. Cidade B está aqui. Qual seria a posição da cidade B? 100 km, 200 km, negativo. Então, cidade B, 200 km. Vocês conseguem ver essas respostas aqui, né? Conseguem visualizar para mim não ter que anotar? Eu acredito que sim. A tela eu dei um zoom, vai ficar mais fácil vocês compreenderem. Então, cidade B, menos 200 km, cidade C. E a cidade C, olha só, a cidade C está aqui, ó, no 6 positivo. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600 km positivo. Porque nós estamos trabalhando com a posição. A posição na reta, ela está positiva e está negativa. O que já vai ser diferente aqui na questão 3, porque aqui nós já vamos trabalhar com distância. Certo? E quando a gente fala de distância, não existe distância negativa. Por mais que você vá para a direita ou para a esquerda, a distância é sempre positiva. Tá? Eu quero que isso vocês registrem bem aí, seja no caderno, na mente de vocês, que quando eu falo de posição, eu me refiro ao número da forma como ele está. Então, a posição do ponto B é menos 2. Mas a distância do 0 ao B é 2, certo? É distância. E considerando a situação anterior, olha, ainda de acordo com a atividade 1, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades. Então, agora nós vamos calcular a distância entre a cidade A e a cidade C. Então, a cidade A está no ponto 4, a cidade C está no ponto 6, ou seja, considerando que aqui está a 400 km e aqui a 600, tem quantos quilômetros de diferença aqui entre esses dois? Para me sair de A até B, de 4 para 6 tem uma diferença de quanto? 200 quilômetros. Professor, mas só é 2, mas a situação diz que a gente vai considerar que cada ponto é 100 quilômetros. Então, se cada ponto é 100 km, então 400 km, 500 km, 600 km. Qual é a diferença de 400 para 600? 200 km. Estão compreendendo? Qualquer dificuldade, já disse que coloca aí no chat. Vamos à letra B. A distância entre a cidade A e a cidade D. A distância entre A e D, vejam só, que é a cidade A e a cidade D.
quilômetro 400 e quilômetros 900. Qual é a diferença de 400 para 900? Fácil, não é? 500 quilômetros. Você vê que você vai pular 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se cada um é 100 km, 100, 200, 300, 400, 500 km. Não fica fácil assim? Reta numérica é muito bom, que é só a gente observar, saber se localizar e você encontra tudo lá. Então, a distância de A a D é 500 km. E a distância de B até A? Vamos voltar para a reta. Distância de B até A. Lembra que foi falado que é 100 km? Então, vamos lá. Estou aqui na cidade B. 100 km, 200 km, 300 km, 400, 500 e 600. Então, eu vou ter aqui a distância de B até A é de 600 km. E aí, essa mesma ideia serve para os outros itens. Já a distância da cidade E à cidade B são 300 km. Vejam só. Cidade E à cidade B, 100, 200, 300 km. Compreendido? 300 km. De B até D. Olha só, agora nós estamos aqui em B até D. De 0 a 9, a gente já sabe que são o quê? 900 km, não é? 100, 200, 300, 400, 900 km. E ainda tem 2 km, 200 km aqui, ó. De 2 para 1, 100 km. De menos 1 para 0, 200 km. Ou seja, 200 km mais 900 dá justamente 1.100 km. Mas você pode fazer como eu vinha fazendo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100. Viram só como é fácil? Considere que cada número é 100 km. De B a D dá 1.100 km. E de E a A, de E até A, também no mesmo esquema, vai dar 900 km. Façam aí a correção se alguém tiver errado. Tá aí as 3 questões visíveis. Façam rapidinho essa correção. Façam um print da tela, se preferirem. Estou aqui ainda com os 5 alunos. Fico feliz pela participação de vocês. Façam essa correção no caderno. Não só o escutem, mas escutem e repassem para o caderno. Confiram direitinho, que é para validar a aprendizagem de vocês. Certo? Aqui é um conteúdo muito específico do 7º ano. Depois disso tem as equações, que a gente vai estar aprofundando. Aprofundando não, apresentando e futuramente aprofundando ainda nesse ano. Tá certo? Vamos em frente, né? Como eu falei ontem para vocês, o Instagram só permite 1 hora de live. Se ele mudou as diretrizes, ainda não fui informado. Se vocês souberem também, vocês vão me avisando. Vamos lá, questão 4. A reta numérica a seguir indica as posições de 2 aviões, A e B, em relação à cidade de São Paulo. Então, nós temos aqui a cidade de São Paulo e a posição do avião A e do avião B. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 km, lembra que antes era 100, ó? Agora é 50 km. De um pontinho desse para outro, equivale a 50 km. Expresse as posições. Ó, posição, a gente leva em consideração o sinal, tá? Usando números inteiros positivos ou negativos. Bom, se é de 50 em 50, vamos analisar aqui. São Paulo é o ponto de origem, ponto 0. Aqui a gente vai ter o quê? 50, 100 e 150. Fica assim meio forte por causa da ponta do pincel, tá? E quem é que vem à nossa esquerda? Os negativos, não é? De um para outro é 50, negativo. Então, vamos lá. Qual é a posição do avião A? O avião A está na posição menos 50. Avião A, posição menos 50 km. Já o avião B, ele está 50, 100, 150 km positivo. Então, o avião A, 50 negativo,
avião B 150 positivo. Corrigido? Acertaram? Vão colocando aí no chat que eu quero saber quem foi que acertou todas. Inclusive, parabenizo, né? A Beatriz ontem me notificou que tinha acertado todas as questões da nossa correção de ontem. Fiquei muito feliz. Os demais também, se tiverem acertado, compartilha com a gente. E quem não acertou, não tem problema. A gente está aqui fazendo uma correção justamente para vocês aprenderem, tá? Então, com certeza, até a Beatriz que acertou tudo, né, ouvindo a explicação, vai ficar mais fácil uma compreensão e tudo mais. Parabéns, Luísa. Vamos à questão 5. Questão 5 traz a seguinte situação, problema. Muito bem, Germana. Observe a reta numérica. Temos aqui na reta, né, alguns pontos positivos, outros negativos e o ponto de origem que é o 0. Responda. Qual a imagem geométrica do número -1? Vamos lá entender o que é imagem geométrica, né? A imagem geométrica, para quem não lembra, ou para quem não leu, né? Porque lá no livro eu deixei bem claro a leitura da página 37. E lá na página 37 dizia que cada ponto destacado é chamado de imagem geométrica do número inteiro. Ou seja, esses pontinhos aqui, ó, Q, R, O, S, P, é o que a gente chama de imagem geométrica, certo? Imagem geométrica são esses pontos, ó, o ponto P, ponto S, ponto O, ponto R e ponto Q. E eu quero saber a imagem geométrica do -1. Então, eu vou localizar aqui o -1 na reta numérica. E aí eu vou localizar ele aqui, ó, o -1. Quem é o seu ponto, a sua imagem geométrica? É o ponto S. Né? Ponto S é a sua imagem geométrica. E a imagem geométrica do 4 positivo, olha só aqui o 4 positivo. Quem é a sua imagem geométrica? O Q. Então, a imagem geométrica do ponto 4 positivo é o ponto Q. Certinho? Corrigido? Vamos lá, questão 6. Agora a questão 6. Usando intervalos de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Pessoal, vou até colocar uma situação para vocês que estão aqui, né, ao vivo e para os demais que vão ver a gravação depois. Quando você tiver uma atividade com reta numérica, a maioria me manda mensagem lá no PV. Professor, eu preciso fazer? Aí eu, devido à dificuldade, tudo, às vezes a gente, né, acaba relevando. Mas é importante que vocês sempre façam as retas numéricas, até mesmo por questão de localização. Mas não é fazer uma reta numérica com passar um risco de qualquer jeito e colocando os números de qualquer jeito, porque aí vocês perdem o sentido de uma reta numérica. A reta, você tem que pegar a sua régua ou alguma coisa que seja parecido, traçar uma linha reta e colocar o algarismo central e sair distribuindo os positivos, os negativos, mantendo a mesma distância entre si. Certo? Então, se vocês fizerem isso com frequência, não tenham dúvida que na hora de construir na hora de analisar de ordenar um valor, vai ficar ainda mais fácil. Então, não me perguntem mais se precisa fazer. Façam a reta sempre que aparecer nas atividades e façam como deve ser, com uma régua ou outro objeto parecido para traçar uma linha reta e marcar os números com o mesmo espaçamento entre si, para facilitar, né, e a gente diminuir essa fragilidade que ainda existe entre vocês. Então, eu desenhei aqui uma régua, como vocês podem observar, né, e coloquei alguns pontos. E aí a gente está, né, a distância de 1 centímetro para cada. E aí a gente vai localizar os pontos, ponto A, R, B e S. E onde é que eu vou localizar esses números? Eu vou localizar eles de acordo com a abscissa. Professor, o que é a abscissa? Também, se tiverem lido
assistido a videoaula direitinho e lido o livro didático na página 37, como eu sugeri também, lá tinha essa informação, que cada número inteiro, ou seja, cada número desse é o que a gente chama de abscissa do ponto. Então, a abscissa do ponto A é o mais 3. Onde é que fica o mais 3 aqui nessa situação? Eu não estou com números, eu não coloquei o sinalzinho de mais, mas eu sei que eles são positivos. À direita do zero, todos positivos, à esquerda do zero, negativo. Mas os negativos é obrigatório o sinalzinho de menos, tá bom? Então vamos lá, o mais 3, a abscissa mais 3 pertence ao ponto A. Então vamos localizar o ponto A. Ó, o 3 positivo, então o ponto A vai ficar aqui. Vejam só, o ponto A no 3 positivo. Então, o 3 positivo é a abscissa do ponto A. E o A é a imagem geométrica do do número 3 positivo. Só estou com dúvida em relação a isso. Então, anota aí para estar estudando o livro e reassistindo essa aula depois, para não ficar com essa dúvida. Retomando aqui, agora o ponto R é na abscissa menos 2. A abscissa eu já falei que é o número. Então, a abscissa menos 2 está aqui, ó. Essa é a abscissa menos 2. E qual é o ponto? Ponto R. Pronto, olha, o ponto R da abscissa menos 2. Vamos agora à abscissa menos 6. Menos 6, ó, localizei já aqui, muito fácil. Qual é o ponto dessa abscissa? Ponto B. Tranquilo. Vamos lá. S. S é o ponto de qual abscissa? 7 positivo. Onde é que está o 7 positivo? À minha direita é o ponto S. Pronto. Olha só como é que ficou. A de vocês também deve ficar assim, tá? Vou deixar aí um pouquinho disponível para vocês estarem observando. Então, sempre ter o cuidado de fazer a reta direitinho. Estou vendo aqui que só temos mais 4 alunos. Não sei porque não consigo identificar quem são os 4 que estão aqui online. Qualquer coisa me dê um ok aí para saber quem está online agora. Que ontem eu acho que teve um aluno que entrou, mas passou pouco tempo e saiu. Então, para mim ter esse controle, tá? Vamos lá. Questão 7. Os números menos 2 e menos 1, ou 2 negativo e 1 negativo, ocupam na reta numérica as posições indicadas, respectivamente, pelas letras. Vamos lá. Vamos localizar o ponto menos 2 e menos 1. Como eles são negativos, né, essa estava super fácil. Se eles são negativos, eles estão à esquerda do zero. Se eles estão à esquerda do zero, os números negativos, então só nos resta identificar que aqui seria o menos 1 e aqui seria o menos 2. Portanto, ponto P e ponto Q, que corresponde à alternativa A. Acertaram essa? Eu acredito que sim, estava super fácil. E para a gente fechar a nossa correção, a gente vai para uma questão da Prova Brasil, que trazia a seguinte situação. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição destas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius, como a gente pode ver. Então, nós temos aqui, ó, menos 9, menos 7. O que a gente já pode considerar aqui para entender e resolver essa questão? Que esses números estão de 2 em 2. Isso é muito importante na reta numérica. Tá? De 2 em 2. Se aqui é menos 9 e aqui é menos 7, o ponto G vai ser o quê? Menos 5. Não é de 2 em 2? Menos 5, o H vai ser o quê? O menos 3, o I, o menos 1. E o J vai ser o 0? Será que vai ser o 0? Com certeza não, né? Porque se está de 2 em 2, ó, menos 1, aí vai para o 0 e depois para o 1, mais 2. Então, aqui vai ser 1 positivo. Ok? Vejam aqui na reta, ó, para ficar mais fácil para vocês. Tá vendo aqui o menos 1?
Quando eu pulo 2 casas, 1, 2. Se está de 2 em 2, o próximo ponto é o 1. Segundo essa, ó, nessa reta aqui. Aqui é só para vocês verem que se eu vou de 2 em 2, nós temos o que, ó? Menos 9, mais 2, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 1 positivo, que é o que a gente está fazendo aqui. 1 positivo, mais 2, 3 positivo, 5 positivo e 7 positivo. Espero que vocês tenham compreendido, né? De 2 em 2. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius. Ó, onde é que eu vou encontrar o 0? Será que o 0 está sobre o ponto M? Será que está sobre o ponto M? Quem é que está sobre o ponto M? É o 7. Então aqui, ó, como aqui são temperaturas, aqui é 7 graus Celsius. Eu estou procurando o 0. Então essa daqui não está correta, está errada. Entre os pontos L e M. Entre os pontos L e M, ó, L e M. Quem é que está entre eles aqui? Quem é que está entre o 5 e o 7? 6 graus. Também está errado então, porque eu estou procurando é o 0. Entre os pontos I e J. Quem é o I? Menos 1. Quem é o J? O 1 positivo. Opa, e quem é que fica entre o menos 1 e o 1? O 0. Portanto, a alternativa correta é a letra C. E o ponto J, a letra D sobre o ponto J está errado, porque o J é o 1 positivo. Ó. Tá? Então, aqui também está errada. Então, concluímos nossa correção. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Que tenham tirado alguma dúvida que tenha ficado ainda da atividade. Teve alguém aí que acertou todas? Coloca aqui no chat para a gente comemorar juntos. Quem foi que acertou todas as questões? Ou pelo menos boa parte delas? Compartilha aí com a gente. O Rodrigo colocou que errou algumas, né? Ou foi somente essa? E a Germana, o que é que significa, Germana? Errou bastante, Germana? Ah, acertou, né, Germana? Muito bem, você anota 10. E os demais? Acertou todas, parabéns. Beatriz também acertou todas. Quem acertou todas não precisa me enviar a foto da correção, tá? Para qualquer atividade é só me notificar. Vocês já estão me falando aqui, então eu já vou considerar a frequência. O Rodrigo, né, disse que errou algumas questões, né, Rodrigo? Então você vai corrigir, me mandar, tá? Quero ver a atividade corrigida para validar a sua frequência. Luísa tá por aí. Alex também acertou todas, Luísa. Parabéns, fico muito feliz, tá? E aí, pessoal, quando vocês forem fazer atividade, só reforçando, consulta também, depois que fizer tudo, né? Principalmente aquelas que exigirem cálculo, confiram também lá no final do livro já, até mesmo antes de me enviar para verificar, isso aqui está errado, o que é que eu vou fazer, né? O que é que eu devo fazer para estar corrigindo. Então, quando vocês me mandarem, já fazer essa correção, mas não é pegar a resposta. Vocês já são grandinhos suficientes para entender isso, não é pegar a resposta, tá? É conferir e buscar a resposta correta. Então, boa tarde. Grande abraço a todos. Bom final de semana. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.